E aí, pessoal? 19 horas e 7 minutos. Estamos iniciando mais uma Vilk Live. Hoje, muito feliz porque a gente tem colocado em prática inúmeras situações com as quais a gente vai se identificando e eu agradeço a Deus porque a gente tem conseguido fazer uma movimentação no meio em que a gente atua e que a gente vive. Então, agradeço demais a Deus. Oh, Rosa, fico até feliz. Mesmo que em meio a todas as circunstâncias difíceis, a gente vai sim encontrando todas as forças necessárias, porque essa verticalização da nossa fé direcionada ao nosso Deus tem nos movimentado nesse segmento. E a gente vê o quanto que nossos parceiros têm nos apoiado, têm comprado essa ideia de sermos um grupo forte, uma rede de contatos, de pessoas participativas que encontram em si a força para estar vencendo todas as dificuldades, tudo necessário para estarmos sendo mais que vencedores sobre todas essas dificuldades. Obrigado a todos que já participaram até aqui. Quero agradecer a todos mesmo, a todas as pessoas que participaram junto nas nossas lives e nos deram cada vez mais alegria de poder estar contando com você para ser um idealizador junto nesse projeto. Porque esse aqui a gente coloca a visão, mas o projeto é participativo e de todos. Então, queria agradecer a todos que participaram até aqui e não diferente a todas as noivas que nos respondem, nos dão um feedback das orientações que são passadas pelos profissionais e tudo isso reverte, logicamente, em um regozijo, no sentido de podermos estar compartilhando todos esses assuntos, todas essas dúvidas que as noivas têm, para que possam ser solucionadas a partir dos profissionais que vêm participando junto com a gente nesse projeto. E hoje, especificamente, não vai ser uma live nervosa, é o contrário. Hoje nós vamos desestressar, hoje é sem estresse no casamento, porque encontramos noivas com as suas dificuldades participarem desse momento onde precisam realmente uma seleção de profissionais, então até que isso vira realidade, até que esse sonho é colocado em prática, realmente são muitos desafios. E hoje especificamente teremos a participação de um psicólogo, Dr. André Luiz, que vai nos ajudar a tirar inúmeras dúvidas de todas essas nossas. E ele já está aqui na live, já está na nossa sala, e nós vamos chamá-lo aqui. Estamos aguardando a dona Duda da participação junto com o doutor André. Olha o homem já, ó. E aí, doutor, firme? Firme. Tá me Boa ouvindo? noite. Ui, dá essa câmera um pouquinho para... A gente vai deixando os comentários aqui, então, enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai colocando as nossas apresentações aqui junto às nossas noivas. E vamos Sim. iniciar aqui, aproveitando, colocando esse dedinho aqui nesse aviãozinho de papel aí, ó. E eu já vou enviar para umas 30 noivas só, tá bom. Colocar algumas noivas aqui para receber esse recadinho nosso. E vamos que vamos. Pronto, eu já enviei algumas solicitações para o pessoal participar. E você que tem a sua dúvida, pode colocar aqui, ó. Alguns Instagrams são só comentários, mas outros tem aqui embaixo, aqui no cantinho embaixo, aqui debaixo do André aqui. Tem uma caixinha de pergunta, tem uma interrogação que você pode usar para fazer pergunta. Ele está aqui ao vivo e vai responder você as suas perguntas, os seus questionamentos, para que não tenhamos estresse no casamento, não é isso, André? Sim. Eliminar o Primeiramente, estresse. primeiramente eu queria agradecer a você pela oportunidade, pela aceitação, né, do nosso projeto e dizer o quanto que eu estou feliz de você ter aceitado a colocar em prática esse projeto que a gente tem levantado aqui todas as quartas, 7 horas e 7 minutos da noite. Queria primeiro que você se apresentasse, então, e
se mostrasse para a minha audiência aqui como que é o Dr. André. Bom, boa noite a todos. É um prazer, né, atender o seu pedido, o seu chamado para poder colaborar com essa live sua, né? Nós somos parceiros há anos, há mais de 20, né? Só mais de Meu 20 anos, né, casamento André? aconteceu, meu casamento aconteceu há mais de 20 anos, né? Já tem um tempinho e meu nome é André, eu sou psicólogo, né? E a gente está com o objetivo de tirar essas dúvidas, né? A gente sabe que existe uma tensão, né, para os noivos, né? Em especial para as noivas, elas ficam mais preocupadas e elas ficam mais tensas, né? Porque o casamento ele carrega por si só uma dificuldade, né? É um sonho a ser realizado, mas ao mesmo tempo é uma tensão para realizá-lo. Então, Verdade. nosso objetivo é contribuir hoje, né, no que a gente puder, sendo possível, com essas noivas e noivos nessa noite. Ótimo, com certeza. E dentro de todas essas atividades que a gente vê que a noiva participa, dentre a escolha dos inúmeros profissionais, a gente vê o quanto que isso realmente tem um desgaste no meio dessa situação. E a gente tem colocado essas lives aqui justamente para eliminar boa parte dessas dúvidas. Logicamente que isso a gente aos poucos vem desenvolvendo esse trabalho, mas é bem certo que isso tem sido com certeza uma relevância. Obrigado, Zélia, pela sua participação. Grande Lia, muito obrigado. A minha câmera virando aqui, a hora que eu toco, que eu toco no comentário, ela vira. Grande Lia, muito obrigado. Obrigado, Kellen. Lorena, obrigado pela participação. Jennifer, Kelinha, Maria Flor, Wanderson Santos, muito obrigado pela participação. Dona Luana, Fauna e Turismo, seja muito bem-vinda. Dona Jean, obrigado pela presença, viu? Todos aqui são muito bem-vindos. Júlio Costa, chegando agora. Quero agradecer a presença de todos e a gente vai deixar os comentários aqui por enquanto até a gente iniciar basicamente esse, esse nosso bate-papo, não é verdade, André? E vamos iniciar então colocando o nosso tema principal, que é sem estresse no casamento. E a gente tem conhecido, dentro desse tema especificamente, tem uma sigla muito interessante que, dentre outras inúmeras siglas que a gente conhece em todos os meios, sejam elas jurídicas, sejam elas comerciais, tem as do nosso cotidiano que a gente acaba por conhecer. E uma delas se chama TPC. TPC. Você conhece o que é isso? Tensão pré-casamento? Fala um pouquinho mais sobre isso, André. Bom, como eu já mencionei, a tensão ela aumenta, né? Ela aumenta na procura pelo príncipe encantado, né? O casamento ele ainda é um dos maiores sonhos do ser humano, em especial as mulheres, né? Têm esse sonho. Desde a infância elas vêm alimentando esse sonho. Então, a expectativa de encontrar o príncipe encantado, ele vem ao longo da história da vida, né? Das mulheres em especial. E isso vai trazendo uma tensão, porque quando ela encontra, ela recebe a proposta, né, do casamento, ela passa pelo encontro, ela passa pela aceitação, ela passa pela realização de encontrar, a conquista, ela começa a ter planos e projetos, ela começa a elaborar isso, não é? É natural que isso aconteça. E na elaboração do plano, por mais difícil que seja realizá-lo, ela entende que é possível fazer, né? Tornar esse sonho uma realidade. Então, é onde começa todo o planejamento do casamento. Há quem diga que o casamento não é tão interessante da forma com que as pessoas entendem que a sociedade às vezes cobra, que é o envolvimento, a cerimônia, a escolha
da igreja, a escolha de quem vai realizar, a data, como vai ser, se eu vou fazer uma festa, se eu não vou fazer, como eu posso fazer. Então, tudo isso vai envolver no estresse. O estresse ele vai se acumulando ao longo do tempo. E quando ele chega na data, né, previamente definida, que tem que escolher, conforme eu falei, o local, se vai ser na igreja, se vai ser no salão de festa, como será. Isso tudo vai influenciar. Né? O financeiro, muitas vezes, não é tão difícil quanto a programação em si, a realização. Por quê? Porque às vezes as pessoas já têm no seu planejamento a questão financeira, ela já planeja isso um tempo antes, né? Uhum. Quando você tem um sonho a ser realizado, você faz esse planejamento envolvendo esse sonho, e o financeiro vai fazendo parte. Se o financeiro não tiver alinhado, muitas vezes as pessoas vão fazendo da forma com que ela pode, mas ela consegue realizar naquele modelo que ela vai propor. Então, nem sempre a tensão tem a ver com o financeiro em si. Às vezes a pessoa está com o financeiro equilibrado, mas ela se desconcerta na organização e na reorganização e no planejamento, porque às vezes ela está trabalhando, ela não tem período de férias para isso, o período de férias do ano anterior não foi o suficiente para resolver, o final de semana, os feriados. Então, isso tudo vai influenciar para que a pessoa fique insegura. Isso traz uma insegurança muito grande. E essa insegurança, você acha que ela é determinante, né, para esse estresse? Sim, porque a insegurança ela vai gerar ansiedade, a ansiedade vai gerar o desconforto. E o desconforto vai trazer o quê? Nervosismo, perfeccionismo, né? Porque você tem o seu lado pessoal Verdade. e o seu perfeccionismo às vezes pode atropelar toda o planejamento, toda a programação, né? Sem Eu vou te dúvida. dar um exemplo. Próximo ao casamento, você vai lá para ver tipo a forração do buffet. Uhum. E de repente o buffet, quando você foi, você tinha uma forração, uma cor de forração, e de repente acontece um imprevisto e a pessoa contratada identifica, fala para você que infelizmente não tinha aquela cor, mas te sugere outras cores. E você estressa, Uhum. você vai a mil e fala, pronto, acabou tudo. E aí um simples detalhe, que seria a cor da forração após o casamento, gera algo que te traz o desconforto. Isso pode acontecer na semana, né? O imprevisto pode acontecer na semana. Um dia anterior, né? No momento da festa, ela pode chegar após o casamento e ela já passou por tanta tensão que no momento que ela chega no casamento, ela viu que a forração não foi aquela e ela começa a ter uma crise, né? Por causa do perfeccionismo, que é importante, mas não pode esquecer que a cerimônia em si, o ato, não é mais importante do que o seu sonho realizado. E ele não termina Verdade. ali, na festa. É Ele, verdade. ele, Você, ele você- se você colocou um ponto muito interessante com relação ao perfeccionismo. Uma coisa que as pessoas principalmente não compreendem é que, infelizmente, nós nunca vamos alcançar esse tal de perfeccionismo. Então, Não, a gente tem aprendido uma frase que é muito importante para a realização de todas as áreas da vida. O feito é melhor que o perfeito. E a partir do sim, momento que você se empenha em todo o necessário para estar colocando à frente o seu projeto, com certeza vai surgir todas as dificuldades, as circunstâncias vêm, a tribulação, mas a partir do momento que você se dispõe a estar resolvendo cada um dos detalhes que vem, né? Como você acabou de mencionar, uma simples forração, às vezes, joga a pessoa lá embaixo, pensa que já a partir dali já estressou para outra coisa e aquilo ali já gera uma cadeia de sentimentos negativos, não é verdade? sim. E aí vem um turbilhão. Aí e o fotógrafo, por exemplo, chama para fazer as fotos, né? Logo no momento que ela chega, que os noivos chegam à festa. Então essa tensão, ela já perde a noção, ela perde a visão, ela perde a audição.
ela fica nervosa, né? Então, a festa está acontecendo, as pessoas estão esperando, né, o auge da festa quando os noivos chegam ali, né? E ali pode transformar, já aconteceu a cerimônia, mas a partir dali, e você já deve ter vivido isso, às vezes depois que faz as fotos, quando ela olha, ela vê direitinho quando ela muda toda a fisionomia. Com Depois certeza. das fotos prontas, ela não entende o que aconteceu, às vezes ela questiona, nossa, olha como eu fiquei, mas aí ela vai saber que foi por conta da tensão vivida naquele momento. Então, precisa de ter um preparo, né? A pessoa precisa de ter esse preparo em todas as circunstâncias. Não é fácil, não é fácil estar no processo. Desde quando você tem um ideal, tem um sonho, você precisa estar preparado para ele, para realizar esse sonho da melhor forma, naquilo que você pode, mas você não pode esquecer que existe uma parte humana, existe uma parte limitada, existe um corpo que sofre, né? E aí tem tudo a ver com esse cuidado desse corpo, a sua higiene mental, ou seja, o que você passa nos últimos meses, o que você planejou para os últimos instantes, como vai ser a cerimônia em si, como vai ser a recepção, como eu já disse, né? Se agradou, se não agradou. Então tem gente que quer ter o controle de toda a situação. E às vezes você perde o controle, você perde a noção por conta da sua perfeição. Ou seja, você quer tudo perfeito e pode não sair. De repente você não delegou para a pessoa, né? Para as pessoas que precisavam, que estariam ali, nos seus parceiros, né? Porque às vezes você, dentro do seu orçamento, você vai tirando algumas pessoas e colocando algumas pessoas no que você, dentro do seu orçamento. Então você pode ter eliminado alguém que poderia ter feito esse serviço e não fez. E às vezes você também isenta a família, não divide isso com a família, não divide isso com o noivo. Isso tudo gera tensão, né? Essa tensão pré-casamento, pré-nupcial, ela acontece e dificilmente você consegue eliminar. Você precisa de fazer um exercício, igual você faz o planejamento orçamentário, você precisa de fazer um planejamento emocional também. Como é que você vai lidar com essas dificuldades do dia a dia? É o que eu digo, nem sempre o financeiro é a grande tensão. Às vezes está tudo no modelo que você fez, dentro do seu orçamento, não fugiu ao que você planejou, mas você perde o controle de determinadas situações, que você já deveria ter aprendido para que no dia isso não causasse problema. Um exemplo, o vestido. O vestido tanto pode acontecer dela diminuir o peso, ficar tensa, né? Como ela pode adquirir ficando tensa e comendo exageradamente. E se ela estiver preocupada com essa imagem, com a silhueta, com o seu corpo, isso também vai ser tenso. Porque de repente, a hora que ela for colocar o vestido instantes antes ou naquela tarde no salão, ela pode já se estressar do mesmo jeito. Por quê? Porque houve ali uma modificação. E isso acontece, é comum acontecer. Então, esse planejamento, ele requer uma habilidade de várias pessoas, né? Se é uma madrinha que vai auxiliar, se é uma amiga mais próxima, se é uma mãe, se é uma irmã, se é um irmão. Isso também é tenso. Imagina você, né, abre as portas, né, do salão, da igreja, onde vai acontecer, e de repente você olha para o altar, lá no altar você vê, né, o seu digníssimo, o seu príncipe encantado naquele modelo. Você fala, não é possível, né? Ela vai falar, não é possível que aconteceu, está acontecendo isso no meu casamento. Eu cuidei de tudo, eu fiz tudo e ele me fez essa surpresa. Ó, então, isso é tenso também. Então, são coisas tão pequenas que acabam afetando e causando a dificuldade, né? Com certeza. Naquele dia especial que é o maior sonho da sua vida.
E uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não se dão conta, principalmente, logicamente, que nós estamos comentando aqui, as noivas, elas não se dão conta o quanto que é interessante você não criar expectativas, né? Sim, sim, Porque a partir do momento em que você cria muita expectativa para essa situação, lógico que dentro do que você orçou, dentro do que você planejou, dentro do que você sonhou, tudo está ali, alinhado dentro da sua planilha de custo, dentro da sua planilha emocional, como você mesmo mencionou, está tudo ali. Você programou e tudo, ok. Mas tem uma etapa em que você precisa descansar. Porque se você colocar demais todas essas ansiedades, todas essas frustrações, parece que isso gera um incorporamento de energia destrutiva que acaba por atrapalhar não só o psicológico, mas como tudo em volta, né? Gera uma energia deficiente e tudo isso passa a discordar com todo o planejamento, porque todo o planejamento foi feito com muita alegria, com muito sonho, com muita participação de todos, e aí chega naquele momento, às vezes a pessoa quer tentar dominar tudo sozinha e coloca todas as suas expectativas em tudo aquilo. Então, igual você mencionou, basta uma simples troca de cor de um determinado padrão que ela não escolheu, pronto, aí já foi a gota d'água e já estressa tudo a partir dali, né? isso. E aí causa dificuldade, vem toda, né? O nervosismo, a ansiedade, porque tem gente que tem várias formas de expressar o nervosismo e a ansiedade, né? É Tem verdade. pessoas que perdem o controle, além de ficar sem esse controle emocional, é visível, visivelmente você percebe a tensão, né? Lábios Exatamente. tremendo, boca cerrada, dentes cerrados, né? No nervosismo vai ficando, começa a morder no canto da boca. Durante a cerimônia já é algo que traz atenção, né? O entrar, tem noiva que tem dificuldade do passar por aquele corredor que fica longo, ele fica imenso. Então, às vezes, ela perde essa noção, né? O Que ele corredor fica, ele cresce. cresce, parece que o corredor alonga, né? Parece que ele dobra na proporção. E aí ela já entra tensa, as pessoas às vezes começam a chamar a atenção com o celular, ou outro faz algum comentário. Então a pessoa A, vai, a, a a Márcia tá, atenção vai. a Márcia tá até colocando aqui, às vezes se apeca tanto aos detalhes que acaba por não aproveitar a hora específica da emoção, né? E aí os Sim, detalhes que eram para ser o dia mais tão esperado, né? O dia mais exatamente. esperado. É aquele sonho de infância, né? E ele pode sim ser transformado, não numa tragédia, mas em algo que vai ficar para sempre, né? Ali. E eu, Porque às vezes as fotos, a filmagem, vai mostrar a filmagem, você pode cortar. Mas às vezes as fotos você pode, eu queria muito essa foto, mas não dá, porque ali foi o momento que aconteceu. Né? Então a pessoa sempre tem relaciona, ela não tem como racionalizar naquele momento. E relaciona para o momento, né? diminuir, e para diminuir é um planejamento. Você tem que planejar, cuidar disso. O dia vai ser um estresse, vai, mas deixa só para aquele dia o estresse final, né? E já É, chama as pessoas para é o que a gente, contribuir no dia, né? Para que aquele dia seja menos tenso para você. Hoje está muito moderno, né? A questão já existe o dia da noiva, a noiva já vai para aquele lugar, ela já passa ali desde o café da manhã, ela já está cuidada, né? Isso tudo é importante. Já surgiu essas questões aí para facilitar a vida dos noivos, justamente para isso, né? O noivo exato. também já vai para um lugar especial, ele já vai para um lugar, já vai para um salão, para ele também ser cuidado, né? Hoje está muito moderno, o noivo também vai para o salão, ele já cuida dele, né, a parte, né? E Verdade. aí vale até uma dica para que os noivos não vá para salão fazer cabelo e barba muito próximo do casamento. Não sabe que ele faça isso na sexta-feira para facilitar. Às vezes tem um pequeno acidente, um pequeno corte nessa barba. Às vezes ele chega, já vi casamento, o noivo já com um pequeno ferimento na barba ou no cabelo que vai fazer. Isso tudo é de se pensar, né? Ele Sim, vai envolver
planejamento. E de repente ele chega lá com, como se diz, com band-aid, né? Um Uma vez esparadrapo, eu, uma vez eu fiz um casamento corta o lábio, é verdade. né? Uma Isso vez eu fiz um acontece na hora de fazer a casamento, barba. uma vez eu fiz um casamento onde o cara, ele passou uma maquiagem por baixo do olho, é que deu uma irritação tão forte nele, os olhos ficaram todas as fotos com os olhos vermelhos. Então, igual você Isso, mencionou, tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade nesse sentido. sim. Aproveitando então essa oportunidade de falar sobre isso, sobre essa questão da sensibilidade da emoção, a gente poderia falar um pouquinho da pessoa cuidar durante esse período. E é onde a gente vê que as pessoas não podem só pensar nesse momento em coisas relacionadas ao casamento. Ela tem que dar uma descansada, né? Tem que dar uma aliviada do assunto do casamento para não ficar isso o tempo todo, de segunda a segunda, a pessoa só pensando nisso, né? Sim, fica tenso e fica pesado, né? Porque por mais que você programe e planeja, vai faltar alguma coisa ou dentro do que você coloca, se você sozinho começa a fazer e achar que só você consegue, nenhuma sugestão, nenhum tipo de parceria, nenhum entendimento, vai ficar tenso. E quanto mais aproxima, mais difícil vai ser. Então você pode desestressar. De que forma você pode fazer isso? Você pode planejar também o seu cuidado pessoal, conforme eu falei. Não só com a questão da imagem, né, que você vai cuidando. Eu conheço pessoas que começam a fazer um planejamento pessoal no sentido de cuidar da fisionomia, né? Uhum. Eu vou cuidar da minha fisionomia, eu quero estar bem, eu quero estar melhor do que eu estou. Então ela já vai para academia, ela já vai fazer uma preparação, ela vai ter uma preparação física, automaticamente, preparar o corpo físico, automaticamente você prepara a saúde mental, né? Porque Psicológico. você fazendo atividade física, você elabora mentalmente, né? E você começa a produzir a serotonina do bem que vai renovando e vai refazendo você. Então, quando se faz uma atividade física, não é simplesmente pelo corpo físico, né? Você vai ficar bem, você vai ficar leve, não no sentido de peso, mas leve no sentido de estar pesado, de algo que está pesando para você. E aí Uhum. você fica tenso. E quando você encontra o príncipe e esse príncipe estar com você, ele está meio um pouco fora de sintonia, porque às vezes você não consegue encaixar e às vezes ele mesmo não se encaixa. É normal, é natural que ele não se encaixa, ou não se encaixe a essa programação sua, né, do que a noiva está fazendo. E aí Entende? fica tenso quando eles encontram, porque ela quer fazer a divisão, quer repassar, e ele vai dizendo que está tudo bem, pode ficar assim, está ótimo do seu jeito, e às vezes não demonstra uma maior parceria para dividir a atenção. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar de outra forma, de outro jeito, vamos chamar alguém para ver se a gente resolve de outra forma, a gente ainda tem tempo. Então, esse planejamento é o diálogo. O diálogo não é nada engessado, pronto e acabado. Né? Pode acontecer uma dificuldade, tipo agora estamos vivendo. Quem planejou o casamento agora de março até novembro, vai correr um risco de ser difícil, né? Nesse contexto. Então vai ter que ressignificar, né? Vai ter que Com certeza. rever tudo isso. E dentro, Toda e dentro dessa, programação, todo planejamento. e dentro dessa colocação que você falou, tem uma coisa muito interessante, que é a gente vê o quanto que as noivas, elas, às vezes, lógico que a gente encontra todo tipo de união, mas as possibilidades onde as pessoas não colocam foco são homens e mulheres com a mesma significação. Exemplo, homens e mulheres viris, onde cada um tem uma forma de mandar dentro da união. Isso Sim, não é atentado. Aí o que acontece? Às vezes a mulher, às vezes a noiva está querendo mandar no cara. Às vezes ela quer, por exemplo, que escolher o terno, escolher tudo, quer escolher tudo dentro da festa, quer escolher vestido, quer escolher decoração, e quer escolher tudo, e às vezes não dá nem chance para o cara escolher alguma coisa.
Ou o contrário. Às vezes o cara quer escolher tudo, até o vestido da noiva, o contrário, né? Então a gente vê Sim, assim que é aí onde você acabou de mencionar, que o diálogo é que vai colocar paz nessa situação e mostrar que sim, isso pode ser dialogado e colocado em prática, né? Para que não gere estresse, né? sim, porque o estar bem é muito relativo, né? Você pode estar bem com você, quando você olha para o outro, você pode não ficar bem com a escolha que ele fez. E isso é o que você disse, traz o desconforto. Mas o desconforto, ele começa já no início, desde quando tudo começou. E às vezes nem chega ao altar. Né? Se já está próximo ao altar, ao planejamento, é porque já tentaram resolver de alguma forma. Porque se Aham. não resolveu, não vai ser depois do altar que vai resolver, não. Então o diálogo começa ali. Se começar o cabo de guerra, com muita antecedência, é sinal de que vai ser cabo de guerra Dali para frente. após. É, porque o ideal não é só, no casamento, não é só você planejar a festa. Apesar de que hoje os casamentos se transformaram em eventos, né? E cada um quer superar o outro, porque agora a rede social te dá liberdade para você já faz tudo e coloca lá, né? Então você vai lá para ver e você quer superar. Então tem tantas coisas a se fazer no casamento que ele vai perdendo o foco, né? Na cerimônia em si. O casamento seria cerimônia, né? Ele vai Aham. perdendo o foco. E quando ele perde o foco, ambos perdem o controle. As Com certeza. famílias tentam fazer alguma coisa e já não conseguem mais. Parece até piada, mas não é, né? E E desde o aí vem começo é todas as muito. dificuldades, porque tudo vem à tona. Todas as dificuldades que começaram no namoro, as dificuldades do relacionamento, eles vão vir à tona nesse período dos últimos meses, dos últimos dias, né? E vai ter sempre aquele que vai estar ali fazendo assim, falando para você, olha, presta atenção, eu estou te avisando, né? Isso tem dos dois lados, né? Que às vezes não é Ótimo. aquela parceria ideal, Verdade. aquele ideal que vai dar tudo certo e faz parte, né? Com certeza. E essa união de ideias, ela é muito fundamental para que se forme um resultado específico, né? O Para casamento você é que chegou, parceria, né? para você que chegou agora participando aqui conosco, quero só te colocar a par do que está acontecendo aqui. Nós estamos falando sobre estresse no casamento. E essa live específica para esse assunto, ela trata de assuntos das noivas, principalmente, que assumem esse papel completo do seu sonho, quase que sozinhas, e muitas das vezes geram um estresse muito grande. Então, para você que entrou agora, quero pedir para você aqui, ó, pega esse aviãozinho aqui, aproveita que ainda dá tempo de você mandar para algumas pessoas para o Instagram entender que esse assunto está sendo relevante para você e para outras pessoas. E aí você mandando com esse aviãozinho aqui, nós vamos conseguir que algumas pessoas visualizem essa live e possam estar participando, beleza? Acabei de mandar para mais algumas pessoas aqui. Se você quiser colocar também a sua dúvida, a sua participação, nós estamos aqui deixando os comentários para que a gente possa visualizar a sua pergunta ou, se você quiser, colocar aqui na caixinha de perguntas, beleza? Vamos colocar aqui, então, outro assunto aqui, onde a gente vê que essa organização, ela é primordial, quero dizer assim, para que a base seja feita a fim de evitar essa tensão pré-casamento, né, André? Sim, como eu já falei, cuidar da pessoa, né? Cuidar do seu bem-estar. Isso é importante. E você só vai eliminar o estresse. Não é fácil fazer isso. Você vencer esses desafios, pelo menos de tensão, você tentar, do jeito que você fez o planejamento financeiro, às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz um sacrifício, né? Eu me privi na questão emocional, para que você fique livre dessa tensão, né? Para que você tenha uma vivência prazerosa, para que isso não seja motivo
de dificuldade, de discórdia entre as famílias, né? Talvez as famílias nem estão como parceiras, né? Às vezes só eles, as pessoas, só os noivos estão envolvidos, e muitas vezes só a noiva está envolvida, conforme eu também já comentei. A possibilidade do noivo não estar envolvido também é grande, né? Existe uma parcela bem considerável aí de que os noivos participam ou com o financeiro, às vezes ele ajuda no financeiro e fala assim, não, eu já estou contribuindo, eu já fiz isso, agora você se vira, a gente vê isso muito, né? Transferindo a responsabilidade só para ela. Né? O sonho é seu, tipo assim, começa até, né, as dificuldades, porque por mim já seria melhor que fosse de outro jeito, seria mais viável, menos trabalho, mais econômico, essas questões. Isso é coisa de mulher, né? Isso é coisa da sua cabeça, isso acontece muito, isso traz, acarreta uma dificuldade naquele sonho. E fica parecendo que só ela sonha, só ela está sonhando. É claro que o príncipe, né, tá ali naquela infância, né? Lá no brincar, lá no jogo simbólico que foi feito. Então, de acordo com o jogo simbólico que foi feito na infância, ele vai chegar na vida adulta ou na adolescência, que os adolescentes também casam, né? E muitos ficam por entender por que eles se casam. É porque tem todo um jogo simbólico. O casamento faz parte de um ideal e ele está mais próximo de um sonho, da realização de um sonho, do que da realidade que ele é. Isso acontece muito. As mais jovens, os mais jovens, não sei se você já percebeu, as pessoas voltaram com aquilo que era do passado, casar mais jovenzinhos, né? Isso acontece muito. Às vezes as pessoas falam que casar mais jovem é melhor para poder organizar a vida, para poder ter os filhos. Existem muitos pensamentos assim atualmente. Já teve uma época que as pessoas, nos anos 90, que as pessoas queriam se preparar primeiro para a realização desse sonho. Então elas buscavam o trabalho, a realização do trabalho profissional, para depois elas encontrarem a pessoa, né, que seria o ideal, que seria o possível príncipe, né? Hoje nos anos 2000, 2020, no século, né, a gente percebe que houve uma mudança, houve uma alteração. A gente trabalha muito com adolescente, a gente vê isso. Eles sempre falam, é melhor a gente fazer isso agora, que a gente organiza a vida mais fácil, a gente fica mais organizado, a gente tem a responsabilidade mais cedo, isso é melhor. Isso também a gente vê, né? Então, a faixa etária, ela oscila muito também. E isso tem a ver com a maturidade, né? Às vezes a juventude traz a euforia, a juventude traz exigência. Às vezes a gente está aqui falando do casamento, a gente está, às vezes, tirando a família de cena, né? Tem família que faz todo o casamento. Não sei se você já observou isso. As famílias fazem o casamento, a atenção fica no campo familiar e não nos noivos. Enquanto a mãe está preocupada, né, a mãe do noivo, a mãe da noiva, elas se encontram para planejar e os noivos estão de boa, levando a vida tranquila. Não, e vamos levando, dá tempo. Isso também acontece. Aí o estresse não fica nos noivos, né? O estresse fica em quem está organizando. Ou Os seja, familiares. quem tá, é isso. Acontece, essa tensão e esse estresse. A gente tem conhecimento da palavra, a gente entende que, assim, igual você acabou de mencionar, eu vejo como que se a gente pudesse decidir isso tudo mais cedo, seria tão mais fácil, né? Porque a gente já se preocuparia desse tipo de assunto, porque muitas das vezes, igual você mencionou, às vezes a pessoa antigamente ela ia procurar se arrumar em toda a vida para depois pensar, ou pelo menos firmar um relacionamento desse sentido, com um compromisso específico do casamento. Mas hoje a gente vê o quanto que isso vai se aprimorando durante o tempo. Então, seja antes ou depois, de todo jeito, o passo a passo é a partir do primeiro passo. A partir do momento Sim. em que o relacionamento é firmado, a partir de que se vive junto, é que você inicia. Não tem jeito de você programar isso antes, por quê? São experiências próprias vividas individualmente. E no caso Isso. de casamento, ele vai trazer justamente essa percepção, onde você pode ter namorado 10 anos, mas é só quando começa a morar junto, a realmente assumir o relacionamento, é onde começa a vida a dois.
E isso tanto Isso. faz mais cedo, mais tarde. Se você puder colocar isso em prática mais cedo, com certeza você vai ter mais experiência para a sua vida, né? Sim, isso tem a ver com a forma com que a pessoa já vive a vida, né? Se for uma pessoa que no dia a dia o estresse e a tensão faz parte, ela vai ter dificuldade bem maior. A dificuldade dela será grandiosa. Mas se for uma pessoa que está sempre ressignificando, dando um novo significado, refazendo, revendo, repensando, né? Abrindo para o diálogo, ouvindo pessoas, porque às vezes ela abre para ouvir e não entende e não aceita, né? Ela satisfaz a necessidade de ouvir, chamar alguém para trocar a experiência, mas não acata. Isso também vai ficando tenso para quem está próximo, auxiliando na parceria da realização do evento. Sim. Isso também é E, tenso. e principalmente quando você não encontra auxílio, né? E isso aí traz ainda mais tensão, né? Sim, aí dá o sofrimento, né? Aí o sofrimento mental que requer medicação. Tem gente que não consegue ficar só com o natural, com a natação, a caminhada, a bicicleta, para desestressar, né? No dia a dia ela não consegue vivenciar essas questões que vai trazer um prazer, né? O Sim. prazer gera a satisfação. E às vezes já vem aí de anos com a medicação, às vezes pesada e tensa. E essa medicação vai fazendo com que a pessoa fica comprometida e próximo ao casamento, ao evento, à cerimônia, a tensão, e aí a medicação começa a nem fazer efeito. E fica principalmente dependente, né? E Sim, isso traz sim, uma relação não, muito próxima com esse estresse, né? Porque a partir do momento em sim, que você perde aquela estabilidade, ela te gera uma situação fora de outra, controle. sim, é o desconforto. E aí vem taquicardia, a pressão sobe, isso é comum. A pessoa vai para o médico constantemente, ela não consegue entender que o que está causando é a tensão. Às vezes ela faz um check-up, e o check-up não dá nada e ela quer que dê alguma coisa. Ela começa a brigar com o médico porque não deu nada, né? Mas ela está sentindo, então ela está com palpitação, isso vice-versa, né? Eu sei de noivo que na hora de entrar ele teve dificuldade para entrar. As pessoas tiveram que aproximar e ter uma conversa boa, né? Porque, como se diz, tinha que ter um ensaio com o noivo e não se preocuparam com o noivo, preocuparam com as damas, com todo mundo. Você vê na internet aí vários vídeos falando sobre isso, né? O noivo teve um piripaque, né? Isso eu Verdade. já vi ao vivo. Ele não teve o piripaque, mas ele não é que ele não queria casar, ele simplesmente teve dificuldade de enfrentar o corredor. Isso foi eu comecei a rir lá fora para entender, falei assim, nossa, né? Como se diz, vixe, o que é que vai acontecer, né? Já vi noivo fugir, noivo não aparecer, isso é coisa de filme, de novela, mas eu já vi noivo com dificuldade de entrar. Não, tô tenso, tô, né? Não tô passando bem. Às vezes não alimenta, ficou preocupada, tudo isso. A noiva também não comeu, não se alimentou, a glicose é baixa e tudo isso envolve o cuidado, né? Com Quem está certeza. próximo, você tem que colocar alguém próximo a você, porque o dia em si é muito tenso. Se o casamento for à noite, às 8, 9 da manhã ela já sai de casa. Uhum. Entendeu? Olha o tanto que é estressante. Ela já não toma um café adequado. Aquela semana já foi difícil. Um almoço que não acontece. Alguém tem que ir lá e levar para ela. Alguém tem que estar com uma caixa, com uma vasilha com fruta. Alguém tem que pensar naquilo que ela gosta. Então, ó, eu vou acompanhar você. Ó, está aqui. À tarde eu volto, porque é tenso. Aquele dia, das 9 às 21, olha quantas horas foram, né? E uma Então, participação tem ajuda que muito, né? preocupar com Uma, isso, com esse dia, com o tipo de alimento, com o tipo de alimento que você fez durante a semana, né? Porque as pessoas querem o quê? Quer beber morar, vamos dizer assim, né? O objetivo é naquela semana que você faça a sua despedida 3 meses antes, né? Para você se divertir, mas não 3 dias antes, né?
para trazer aquele desconforto, aquela coisa do que você tomou, do que você comeu. Então, naquela semana, já pede se é você, se você faz refeição fora, já tenha cuidado com o que você vai comer, para que você não tenha um desequilíbrio intestinal, para que né, a sua estabilidade emocional e física não saia do desconforto, né? Então, a alimentação também é ideal. Se você já sabe o que te faz bem e o que não faz, então já pré-escolhe ou seleciona o alimento que você vai fazer naquele dia. Não, meu café vai ser isso, né? Eu vou comer fruta, eu gosto de frutas, eu gosto das frutas e nomeia essas frutas. Quais são essas frutas que você vai estar levando lá para o salão, para onde você vai, para o spa que você for, para o dia de noiva, né? Esse dia de noiva é misterioso, que eu não conheço ele. Você deve saber que você já foi lá tirar foto, né? Mas eu só imagino como Eu vou é aproveitar o dia da noiva. Tem também o dia do noivo, né? Mas assim, ao vivo e a cores, eu não tenho esse conhecimento. Mas eu sei que tem várias coisas, né? Mas de fato mesmo, o que que vai acontecer? As amigas vão para lá, as madrinhas vão para lá. Você vê foto, né? É uma taça daqui, é um refrigerante, às vezes é o refrigerante que estão fazendo de conta que é champanhe, eu não sei, mas assim, tudo isso é algo que contribui para o seu bem-estar, Com né? certeza. E a alimentação é fundamental, não Também. para que você tenha um corpo perfeito naqueles instantes, mas que o seu corpo esteja respondendo aos fatores emocionais. E não sai muito do que já é tradicional, né? Senão gera esse desconforto. Eu vou até Isso. aproveitar esse tema seu aqui, que você acabou de levantar, e logo depois da live um pouquinho eu vou deixar disponível aqui para você arrastar para cima e eu vou deixar para você um checklist da noiva, onde você vai pegar inúmeras dicas para que possa fazer essa checagem desde o começo, um ano antes do casamento, tem muita dica para você aproveitar. Quero que você me responda aqui, André, em poucas palavras, porque a gente já está quase terminando aqui. O que a noiva precisa para não se estressar no dia do casamento? Ter consciência de que ela se estressa com facilidade. Ela já vai saber disso, ela não vai estressar naquele dia. Ah, eu sempre fui controlado, eu sempre tive controle, e aí estou perdendo o controle essa semana. Não, ela vai saber, ela sabe muito bem. Quem está na convivência com ela, o príncipe encantado, né, que eu estou chamando de príncipe, o noivo, a família que está próximo, a família pode auxiliar, olha, vem cá, vamos organizar, vamos dormir mais cedo. Ela precisa de ter essa consciência. Ela tem que ouvir as pessoas que estão à volta, porque ela não vai perceber. Ela não vai perceber. Como toda pessoa não percebe que ela está estressada, que ela está ansiosa, que ela está tensa, que ela está agressiva com as palavras, né? Que ela não está dormindo bem. Olha só, bem colocado isso daí. A própria pessoa às vezes não consegue, né, mensurar o que está sendo colocado dentro da cabeça, porque vira um turbilhão de informações, né, e às vezes nem ela se dá conta o quanto que ela está fazendo esse envolvimento com as pessoas ao lado, né? Uma dica para as mães irem no quarto para ver como é que elas estão dormindo, como é que está sendo a noite delas, se estão falando, se não estão falando, se estão mexendo muito. Vira criança, vamos dizer. Igual observar uma criança, ela pode observar a semana só de observar. Se está mexendo muito, está com algum tique, está mexendo com a perna, está nervosa, está esquecendo coisas. Fazer o checklist que você falou, fazer anotações, né, dos últimos detalhes. Mas assim, o principal é ter consciência. Não era se entupir de medicação, automedicação é um problema também, né? Ela pode estar sendo medicada normalmente, no dia a dia dela ela pode ter a medicação indicada pelo médico, né? Ela pode ter ela pode estar tomando um remédio que não compromete, às vezes é um floral que deixa ela bem, ela já sabe disso, então ela vai fazer uso daquilo. Se ela achar que tem que fazer uso de uma outra medicação, ela tem que procurar o médico, ela já tem costume, ou seja, então assim, se ela achar que vai estressar um pouco, mas ela sabe como fazer esse controle, ela só tem que ter a consciência de que Verdade. precisa ter o controle, porque pode piorar. Se um mês antes já está assim, uma semana antes, 15 dias, e o dia, como vai ser? Então ela tem que planejar aquele dia. Muito interessante. Às vezes a gente fica tentando resumir os assuntos aqui por tentar
chegar em menos de uma hora, porque às vezes uma pessoa ficar uma hora na live é mais complicado, né? Mas a gente vê que os assuntos são tão polêmicos e geram tanta informação, né? Mas vamos fechar com o assunto aqui. Em casos mais graves, o que você acha que essa tensão, como que a gente dá uma dica especial para a noiva? Em casos mais graves, como que você acha que é resolvida essa tensão pré-casamento? Olha, ela pode se agravar de chegar a ter o piripaque, que todo mundo conhece, né? Ela pode ter um desconforto intestinal e ela vai saber se isso acontece ou não. Porque no dia a dia ela sabe o que deixa ela tensa e o que não deixa. Ela já tem o controle do corpo dela, do organismo. Então ela precisa de pedir ajuda. É o que eu Ótimo, digo. ótima Ela dica. precisa pedir ajuda. Ótima Tá? dica. Pedir ajuda. Isso, Não tenha isso. vergonha de pedir ajuda, né? Não, peça ajuda. Chega, conta. Se tiver que chorar, o choro é terapêutico, tá? A gente não pode entender o choro só como um descontrole emocional, não. Eu valorizo muito a questão do choro, né? E muitos psicólogos, a psicologia explica que é você externalizar, colocar para fora, né? E ali é claro que você tem que evitar ser naquele dia, mas fazer isso de uma forma natural, de uma forma embaixo de um chuveiro, tá? Uma chuveirada, Ótima dica, durante a ótima dica. semana, aquele banho quente que te agrada, ou se é o frio, se é uma natação, se é um Uau, passeio. É, se é assim, uma visita a alguém, visitar uma amiga, porque vai ter o luto também de algumas coisas, né? O casamento, ele passa a ser diferente. Então, às vezes ela está sofrendo, nem não é pelo casamento, ela vai fazer luto de algumas coisas que está deixando para trás, né? A casa da mãe, a família, isso ainda não está resolvido. Como é que vai ser sem a minha mãe? Como é que vai ser essa nova casa? Nós não falamos sobre isso, né? É um outro verdade. assunto. Outro assunto. Mas Assunto para outra live. isso tudo traz uma tensão que fica escondido no inconsciente, no subconsciente, tá? Então, no inconsciente, ele se revela através do estresse, da ansiedade, coisa que ela não vai ter conhecimento, e aí é onde ela vai precisar de ajuda. Ela precisa de. Quem está convivendo tem que perceber e comunicar. Se é um profissional da área da saúde mental, ótimo. Um terapeuta, ótimo. Ou um psicólogo, ótimo. Se acha que pode ser um médico, não tem problema. É tenso? É muito tenso, é tudo diferente. É vida nova. Você vai dormir na casa da sua mãe, da sua família, e vai acordar numa outra realidade. A realidade não terminou no altar com a sua música do sonho, com o cantor dos seus sonhos cantando a música, com o tecladista tocando aquela música maravilhosa, com aquele cardápio maravilhoso que você escolheu. Ele não se encerra ali. Ali é só uma fase, é só uma etapa, é como a página virasse, né? É como a cena vai encerrar a cena ali naquele dia, no mais tardar no outro dia, né? Para você pensar no que fazer com aquilo que sobrou, vamos dizer assim, né? E o que sobrou? Sobraram duas pessoas que vão constituir um novo lar, a nova casa, a nova tendência, né? Há quem faça isso antes, há quem já teve essa experiência, mas tem pessoas que não, que ainda não fez isso, não viveu a experiência de deixar a casa, cortar os laços. E aí a insegurança vai gerar ansiedade, vai gerar o estresse. E quem vai perceber isso é quem está na casa, a família, a mãe, as mães em si, né? Não vamos pensar que as famílias não estão participativas, porque elas estão sim, elas são corresponsáveis também. Elas precisam de estar envolvidas nesse processo para auxiliar todo mundo. Não, vem cá, eu já agendei para você, eu marquei para você uma consulta, eu organizei para você um dia diferente, vamos visitar, leva para tomar um lanche, para lanchar com um amigo, né, com a amiga, e conversa sobre esse assunto com as pessoas, divide com as pessoas a alegria, o planejamento, a atenção, chama o mais próximo, que a pessoa tenha alguém mais próximo. Então você vai nomear quem vai ser esse elemento que você vai fazer parceria. Ó, você vai ser meu parceiro. Você deve se lembrar que eu fiz parceria com você pela amizade e eu te disse, nós não vamos perder nenhuma foto. Nós perdemos alguma foto? Não. Não. Por quê? Porque eu confiei e eu chamei você para ser parceiro, não foi? Então você Foi não foi lá verdade.
Você não foi lá como um profissional realizar o meu sonho. Você foi lá, né, como o amigo, né, de confiança, que eu confiei e que quando eu olhei todas as fotos que você apresentou para nós, nenhuma foi eliminada. Por quê? Porque todas elas faziam parte daquele sentimento e nenhuma se perdeu, né? Por quê? Porque Verdade, uau, é eu isso passei aí. para você todo o desejo e tudo que eu queria, você entendeu e interpretou. Pronto, realizou. Então, eu descansei, eu não fiquei preocupado, eu não fiquei tenso. Então, quando apareceu, quando você chegou com as amostras, o que aconteceu? Foi tranquilo. Foi difícil de escolher? Não, não foi difícil. Por quê? Porque eu dividi. E as pessoas as quais nós dividimos ao longo do tempo foram amigas, tão amigas que a gente ainda encontra hoje, relembra o momento bom que foi e toda a participação que cada um teve em especial, né? Da Uau, floricultura, né, como se diz, ao mínimo detalhe da cerimônia e tudo que aconteceu, né? A taça que ficou, a aliança que entrava, o amigo que trouxe a bailarina para trazer as alianças, ou seja, isso foi tranquilo, foi tenso? Foi, mas foi tranquilo, nesse verdade, olha contexto. só. Uau, que legal, André. André, E muito nós obrigado fizemos mesmo. isso há 20 anos, né? Faz 20 anos, você Então acredita? hoje está muito mais moderno para esse pessoal aí fazer, É né? verdade. Hoje Mas a os gente vê, noivos entram, as alianças entram numa caixa preta, numa mala preta e com a música, né, toda de suspense, né? Tem vários tipos de sonho ideal e cada um sonha e cada um tem o direito de sonhar. Então, a atenção, ela será medida na proporção. show, show demais, André. Valeu demais. A gente já está quase acabando aqui, está com alguns minutinhos. Para Certo. mesmo o Instagram acaba que avisa aqui para nós. Então, mas eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigado mesmo por você ter aceitado essa participação. Foi muito esclarecedora. Essa live a gente vai deixar ela salva no IGTV para que possa o pessoal visualizar depois. E eu quero agradecer demais a sua presença e deixar com você, então, suas considerações finais para a gente finalizar. Isso. Então, o sonho da sua vida, ele só vai se realizar se você confiar em felicidades para vocês. Valeu, André. Muito, muito, muito obrigado. Então, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade a gente dar continuidade nesse assunto. Fechou? Um abraço, eu agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Uau, muito legal. Muito legal mesmo. Para você que participou, muito obrigado mesmo por essa participação. Você é muito importante estar aqui. Então, a gente vai deixar essa live salva aqui lá no IGTV e você pode visualizar e principalmente compartilhar. Ela também, a gente vai colocá-la no YouTube e também vamos ter para você visualizar depois isso aí, beleza? A gente quer agradecer demais a sua presença e mais uma vez, só finalizando com a colocação do Dr. André, onde as parcerias são muito importantes. E a gente tem muito a agradecer a todos esses parceiros que têm colaborado conosco aqui nesse projeto, o quanto que é muito importante a gente ter parcerias. E a gente vê, principalmente, o quanto que esses parceiros são significativos na vida da gente. E a gente colocou aqui principalmente das noivas, mas a gente vê que em todo o processo, seja nos nossos negócios, na nossa família, nos nossos relacionamentos, todos eles, a gente precisa de parcerias. E todas essas parcerias são muito relevantes. Você precisa desse acompanhamento das pessoas. A gente não é sozinho nesse mundo. Por mais que você pense que só você consegue ter habilidade em determinada área da sua vida, com certeza Deus quer te usar nessa área para que você abranja mais pessoas. E a gente tem essa alegria de estar participando com essas pessoas, principalmente com esse objetivo, de estarmos levando todo esse conteúdo para as noivas que a gente está colocando aqui, mas em um geral.
ela vem trazer cada vez mais essa participação